podcast que te empodera a ir além. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. E hoje a gente vai falar de um tema super relevante para quem está à frente das empresas, que é a cultura centrada no cliente. A gente tem vários cases de sucesso, esse assunto está super em alta nos últimos anos, meses aí. Tem muita gente, muita empresa investindo nisso. E eu trouxe uma pessoa que é autoridade no assunto. Ela é CEO e fundadora do Instituto Cliente Feliz, cofundadora do Reclame Aqui, né? Foi cofundadora do Reclame Aqui e autora do livro Cliente Feliz dá Lucro. Gisele Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Que honra estar aqui com você e depois de um tempo, né? Estamos aqui, pandemia passada, estamos aqui novamente. Uma honra estar aqui com você. Obrigado, viu, Gi, por topar esse desafio aí da gente falar de um tema que é super relevante, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, onde a gente tem a cultura mudando, a cultura, o comportamento das pessoas. Né? Depois da pandemia, principalmente repensando sobre propósito, a nova geração chegando muito mais questionadora, onde o trabalho não é mais o lugar central da vida. Então, são transformações que estão acontecendo dentro da nossa sociedade e a cultura centrada no cliente, eu acredito que está no meio disso tudo e é super necessário, né, para os negócios que querem prosperar nessa época que a gente está vivendo e aí no futuro. Eu queria começar te perguntando aí como é que você foi parar, ser uma autoridade, falar aí pro país inteiro. Eu vejo as tuas corridas em palestras, né? Evangelizando mesmo o nome da tua empresa, né? Cliente Feliz dá Lucro. Eu queria saber um pouquinho da tua trajetória para quem ainda não te conhece, né, Gi? Explica um pouquinho aí como é que você foi parar até a tua empresa aí. Felipe, olha, é bem interessante, né, quando você começa a conectar os pontos. Quando eu fui escrever meu livro, eu tive que resgatar muito da minha história, né? E lá atrás, onde começou tudo? E eu sempre falo, né, quem quer escrever livro, eu sempre falo, escrever um livro é você se reconectar com você mesmo, ligar os pontos da sua história, que muitas vezes você tá ali na correria, ralando, trabalhando, você não para conectar os pontos, né? E só lá na frente, muitas vezes, que a gente percebe as coisas que aconteceram. Então, minha carreira também foi assim, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, mal, né? Tinha ideia do que eu queria fazer. Eu lembro, na adolescência, a gente falava assim, eu sempre gostei muito de viajar, né? Eu falava assim, eu quero ser aeromoça. Ou eu quero ser aeromoça, ou eu quero trabalhar sendo uma professora, ensinando pessoas, né? Eu chamava minhas amiguinhas, elas ficavam todas sentadas lá e eu ia lá, né, dar aula para elas. Mas a gente não tem, né, ideia do que nós vamos fazer quando a gente é jovem ainda. Mas eu comecei a estudar numa fundação de uma empresa em Campinas, onde eu nasci, chama De Pascoal. E aí a De Pascoal mantinha essa fundação para alunos, era um curso adicional ao ensino médio. Eu comecei a fazer o curso ali, mas a minha intenção era para realmente conseguir ter uma oportunidade de trabalho na De Pascoal. Então eu comecei a fazer o curso e aí eu percebi que os alunos que tinham notas boas, eles davam oportunidade para estágio. Então ali eu falei, não tem outra opção para mim, eu tenho que tirar as melhores notas aqui porque eu quero fazer esse estágio. Então estudei muito na ocasião. Quando você lia livros, você ganhava pontos extras nas suas notas. Eu li um livro por semana. Simples assim, já que é para ganhar ponto extra, eu quero ponto extra por semana. Então eu lia muito e enfim, né? Eu consegui o estágio, comecei a trabalhar na De Pascoal e eu lembro que assim que eu fui efetivada na De Pascoal, no meu segundo dia de trabalho efetiva, a minha chefe chegou para mim e falou assim, olha, Gisele, se alguém do atendimento entrar em contato no seu ramal aqui, você faz tudo o que eles estão mandando fazer. Eu passava fax. Não sei quem é da época do fax aí, mas eu fui lá para passar fax. E aí, quando o pessoal do atendimento ligava no meu ramal, eu até tremia.
de medo, não tem que fazer o que eles estão mandando. Mas eu não entendia aquela história naquele momento, né? Depois de um tempo é que eu fui tomar conta, né, de que quem ia trabalhar no atendimento eram pessoas que já tinham passado por todas as áreas da empresa, tinham sido especialistas nas suas áreas e eles podiam ser promovidos para o atendimento. Então pensa assim, era a tropa de elite da empresa estava no atendimento. Então se eles mandassem você fazer alguma coisa, fazia porque era o melhor caminho. Eles tinham toda a moral, lá dentro da empresa. Toda a moral. Para você ter ideia, esse pessoal, eles tinham APA, né, no atendimento ali, mas o headset deles era móvel, então eles estavam com um cliente no telefone e tinha um problema para resolver lá na cobrança, ele saía da mesa dele, ia lá na cobrança. Então era um momento assim, você imagina isso há 25 anos atrás, era algo muito inovador. Eu não me dei conta disso, né? Eu vivi tudo isso e não me dei conta, então ali foi o meu berço, né, como empresa, como olhar para o cliente era muito respeitado dentro dessa empresa, sempre foi. Ficou quanto tempo lá, Gê? Eu fiquei, na De Pascoal, eu fiquei 1 ano, e depois de 1 ano a empresa vendeu a divisão que eu estava para uma outra companhia. E aí foi muito interessante o que aconteceu, porque na venda, o que é comum acontecer quando há fusão, né, de empresas? A que compra assume e implanta a sua cultura. O que aconteceu lá foi o contrário. Nós fomos comprados e a nossa cultura foi implantada na empresa que tinha adquirido. Então, aquela nossa visão de cliente e tal, nós tínhamos que disseminar nessa empresa nova. E aí me colocaram para atender um canal que se chamava Fale com o Presidente. Eram as reclamações que chegavam para o presidente da empresa e eu recebia cópia, eu respondia com cópia para o presidente e resolvia o problema do cliente ali. E o que eu percebi? Que quando eu atendia bem esses clientes, eles voltavam e me elogiavam para o presidente da empresa. Então eu falei, tá, então tem um caminho aqui, né? Poxa, se eu deixar o cliente feliz, ele volta, me elogia para o meu chefe, eu fico bem, o cliente fica bem, meu chefe fica feliz comigo, estou fazendo um bom trabalho. E isso foi o meu principal motivador naquela ocasião para, quero fazer o melhor para esses clientes aqui, eu quero deixar esses clientes encantados. E eu fazia de tudo mesmo, né? Eu quebrava todas as objeções, eu pedia exceção para quem precisasse pedir dentro da empresa para resolver o problema do cliente ali. E foi isso que me promoveu, né? Eu fui crescendo dentro da empresa, foram me dando oportunidades, eu fui sendo vista pelas áreas, pelo presidente e fui crescendo. Fui cuidar de ouvidoria, depois me deram oportunidade de assumir, implementar uma área de atendimento. Depois da área de atendimento, eu te falei, né, que eu fui formada em marketing. Uhum. E aí, depois que eu já estava lá no atendimento, a gente já tinha recebido prêmios, a gente já tinha cases de atendimento, premiações com cases de vários projetos que a gente tinha implementado na central de atendimento. Eu olhei e falei assim, cara, eu queria fazer outra coisa, né? Eu sempre fui aquela pessoa muito incomodada, nunca gostei de ficar fazendo muito tempo a mesma coisa. E aí eu era formada em marketing, falei assim, eu acho que eu vou sugerir de implementar o marketing aqui. E aí eu olhei e tal, meu chefe falou assim, Zé, esquece isso não vai dar certo, você implementar o marketing aqui, fica aí mesmo, no atendimento. E eu fui insistindo, por fim me deram a chance, eu fui, implementei a área de marketing da empresa. Chegou um momento que eu já era o braço direito, né, dos presidentes da empresa e tinha a responsabilidade de gerar leads para 2.000 vendedores, mas a primeira coisa que eu fui fazer no marketing era cuidar dos clientes para que eles não cancelassem. Então, se for ver bem, eu estava no marketing, mas ainda o atendimento não tinha saído de mim, né? E foi bem legal que naquela época a gente conseguiu reduzir significativamente o cancelamento de clientes, que era uma dor muito grande, olhando para estratégias de sucesso do cliente. O De Pascoal vendia o quê? Aquele negócio de pneu ou não? De Pascoal é uma empresa automotiva. Automotiva. E ela tinha uma divisão de consórcio. De consórcio. A divisão de consórcio foi vendida para uma empresa que se chama Embracon. E aí foi na Embracon que eu trabalhei por 13 anos. 13 anos. Então, essa época que você falou aí do marketing, então era que ano mais ou menos, Gi? Só para situar aqui. Cara, acho que era lá para 2006, 2005, 2006, por aí. Legal. Logo que o Twitter saiu, que o Facebook saiu,
eu já fiz um plano de implementação em mídias sociais. Você imagina, naquela época ninguém pensava em estar nas redes sociais, a Embracon já tinha blog, já tinha presença nas redes sociais, a gente tinha código de conduta de como os colaboradores deviam agir nas redes sociais. E aí foi nessa, né, de olhar para redes sociais que eu me conectei com o Reclame Aqui. E aí eu falei, cara, esse site é sensacional. A gente recebeu 1 ou 2 reclamações naquela época, mas assim, ninguém respondia nada. Né? As empresas não davam bola. Imagina, ninguém nem rede social tinha mais naquela época, né? Twitter era o bicho papão que tinha acabado de chegar, enfim. Então, a gente olhou para aquilo, a gente respondeu, mas eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, é um lugar onde só tem clientes e que a gente pode ajudar essas pessoas a melhorar a vida delas, resolver os problemas delas, que tinha dado certo para mim até então, né? Resolver problemas dos clientes. Então, aí eu me conectei com o Maurício, que foi quem teve a ideia, né, do Reclame Aqui, um gênio, uma pessoa que fez muito pela sociedade, pelos consumidores brasileiros, a partir do momento que ele decidiu criar um site, né? E ele não fazia ideia também do que ia virar, mas a intenção dele era só que fosse um mural de lamentação para as pessoas poderem desabafar os problemas dela. O Maurício sempre foi aquele cliente muito inconformado. Ele era mal atendido, ele não ficava quieto. Então, ele falou, quero criar um site, porque daí, pelo menos no digital, as pessoas podem também contar as histórias delas. Então, era só essa a intenção dele. E aí a gente se conectou e nós falamos assim, cara, tem tudo a ver. O Maurício entendia de tecnologia, eu tinha esse olhar para clientes, para atendimento. Se a gente fizer disso um negócio, isso vai bombar. Né? Nossa ideia ali era essa, a visão de empreendedor, isso aqui vai bombar. E foi isso que nós fizemos. Eu fui me desligando aos poucos da empresa que eu estava. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente quer empreender, a gente tem que ser muito transparente com as pessoas que nos dão oportunidades. E desde o primeiro momento que eu pensei em empreender com o Maurício, eu já cheguei para o meu chefe e falei assim, Juarez, eu estou em um projeto aí que eu preciso te explicar. Eu contei a história para ele, falei, olha, então estou te contando porque é paralelo, não vai atrapalhar no meu trabalho, mas eu estou fazendo. Ele falou, legal, Gisele, vai lá, faz, isso aqui é muito bacana, me incentivou e tal. Depois passou um tempo, falei, Juarez, eu preciso de tempo, então eu quero negociar com você meu tempo aqui na empresa. Então eu ficava menos tempo na empresa e me dedicava um pouco mais ao Reclame Aqui. E assim foi indo, né? E ele sempre foi a pessoa que mais me incentivou. Toda vez que eu ia lá fazer uma renegociação com ele de prazo, de tempo dentro da empresa e tal, ele voltava e falava assim, Gisele, eu vou fazer isso pra você, porque eu sei que onde você estiver, você sempre vai apoiar a nossa empresa. E foi, né? De fato, foi até hoje, a Embracon é minha cliente, né? A gente tem uma relação muito querida mesmo, né? Quando eu lancei meu livro, ele era a primeira pessoa da fila para receber autógrafo. Uma relação muito querida. Então a gente tem que ser muito grato e ter uma relação muito transparente com as pessoas que nos dão oportunidade. Então, enfim, né? Fui pro Reclame Aqui, começamos uma história de transformação. Isso que ano? 2007 também, por ali? Não. Não. Aí já era... Ali já era 2012. 2012. Legal. 2011 ou 2012. Uhum. Quando a internet era mato, né? Porque ali naquele momento, você imagina, para relações de consumo, aquilo era muito novo. Era assustador para as empresas porque elas tinham só os canais oficiais delas. Sim. Quando o cliente queria reclamar, tinha que ir lá no canal oficial dela. Ficava escondidinho, né? Abafadinho ali, né? Então, quando o Reclame Aqui chega, ele dá voz para os consumidores, então os consumidores empoderaram o Reclame Aqui muito rapidamente. Então, foram muito rapidamente aderindo a esse canal e aí ele ganhou força, né? Então, como plataforma, ele ganhou força rapidamente. O nosso problema era modelo de negócio. Porque o consumidor está usando, mas e aí? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Como é que a gente monetiza isso, né? Foi bem difícil, foi um período bem difícil para nós, a gente tentava de tudo, testava tudo, não funcionava, até jornal a gente fez na época, eu falo hoje assim, gente, da onde a gente tirou essa ideia, né? Mas até jornal nós fizemos, não funcionou e tal. Por fim, encontramos um modelo de negócio voltado para as empresas e assim o Reclame Aqui pôde escalar, né? Fiquei 10 anos à frente do Reclame Aqui, depois de 10 anos já fazendo bastante coisa, o Reclame Aqui se consolidou, nós saímos de zero de receita para uma empresa já totalmente lucrativa, já com investidores e tudo mais. Aí depois de todo esse tempo eu resolvi então sair para empreender novamente. Falei, bom, quero fazer coisas novas. Que época é isso aí, Gi?
2019. Depois de 2011, 2012, você embarcou. 2019, você estava desembarcando para voar solo. Solo entre aspas, né? Porque aí a gente vai ter a própria equipe ali. Quero me aventurar de novo, né? Uhum. Na verdade, o Instituto é uma consequência do Reclame Aqui, se você for ver bem, porque o cliente reclama, o Instituto ele ajuda as empresas a reduzir reclamações, a melhorar a experiência, a tornar o cliente mais feliz, né? O objetivo do Instituto ele é muito mais amplo em termos de experiência do cliente. O Reclame Aqui atua pontualmente em casos de reclamação e, obviamente, na reputação da marca, né? Da marca. Uhum. O modelo de negócio do Reclame Aqui, o que ele vende para as empresas, Gi? É software. Ele tem softwares, tanto de inteligência, de BI, CRM, para gestão das reclamações, de redes sociais. E tem uma parte também voltada para branding, que é a página da empresa no Reclame Aqui. Por fim, os produtos se pulverizaram bastante, né? Tem várias frentes de atuação, mas o principal, quando nós iniciamos ali, foi o CRM. Foi o que fez o Reclame Aqui alavancar. E na época que você saiu, tinha mais ou menos quantos funcionários ali? Reclame Aqui? A gente já tinha tido uma rodada de investimentos, então a gente já tinha ali em torno de quase 200 pessoas no time. Então, cresceu bastante, né? Então, é muito difícil também essa etapa, né? Para um empresário que está vendo o seu negócio dar certo e funcionar bem e tal, querer sair dele. É muito difícil tomar essa decisão. Eu levei quase um ano de processo de maturação dessa ideia de sair. Por fim, né, eu fiz um trabalho de coaching, né, eu tenho uma mentora que me acompanha há bastante tempo, e aí eu cheguei à conclusão, não, eu realmente tenho que sair. E aí, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje a gente está vivendo um momento em que a experiência do cliente, ela é determinante, né? Então, esse lance que você falou assim, poxa, mas como que você se tornou a referência? Acho que foi tudo uma consequência. Eu não falei assim, agora o meu plano é ser referência, não, né? Ele foi acontecendo, time certo também, né, dessa virada, dessa mudança, fez com que tudo isso acontecesse. Ligou os pontos aí e chegou no cliente feliz da Lucro. E que é muito interessante o nome da sua marca, né? Porque antigamente esse negócio do atendimento, muitas empresas, ao contrário ali da empresa que você viveu, foi a tua escola inicial, elas não dão muita importância, elas acham que é uma área de custo, né? Ou achavam, pelo menos, há um tempo atrás. E investem muito em novos negócios, em marketing, em vendas e fazer tração com isso, né? E essa pegada do cliente feliz dá lucro mexe com a cabeça de quem está com o dinheiro e com a caneta na mão dentro das empresas. É isso mesmo, né? É isso mesmo, porque a gente precisava materializar, né? Bom, cliente feliz. Cliente feliz parece uma coisa romântica, aquela coisa, cliente feliz. Não, o cliente feliz, ele dá lucro, ele gera resultados para a empresa. E é fato, né? Hoje no Instituto nós temos várias frentes de atuação. Uma das frentes a gente entra dentro da empresa, redesenha a experiência dela com os clientes, a gente tem metodologia própria para poder fazer isso. Existe um antes e um depois, claramente, quando você faz uma implementação. Então, tem empresas que chegam a dobrar o volume de vendas, tem empresas que dobram a satisfação dos clientes. Teve um caso que nós fizemos um trabalho de construir uma central de fãs. Depois que essa empresa, um fabricante, construiu a sua central de fãs, o índice de clientes que compravam por recomendação aumentou em 70%. Então, é fato. Isso é fato hoje. Não é mais uma coisa romântica. Vamos melhorar a experiência do cliente, que é bonitinho. Não. É real. Não é à toa também que, quando nós falamos de competências, o último Fórum Econômico Mundial listou as principais competências que os profissionais deveriam adotar, deveriam se desenvolver para atender às exigências do mercado até 2025. E uma das era centralidade do cliente. Então, virou uma habilidade necessária para profissionais que queiram atuar no mercado em qualquer área de atuação. Que legal. E para as empresas também, né, Gi? Muito legal conhecer a sua história, de onde você vem, conectar todos esses pontos, né? E você é uma pessoa excelente para falar para o nosso público como implementar uma cultura centrada no cliente. Porque um método, um departamento, contratar profissionais do mercado que tenham esse skill ou essa experiência não é das coisas mais difíceis, mas
ter a cultura focada no cliente, centrada no cliente, onde as decisões, né, você coloca o cliente no centro das suas decisões, é uma coisa desafiadora, né? Não é algo de curto prazo, não é algo simples, trivial. E tem muita gente que está ouvindo a gente que com certeza já entendeu que cliente feliz dá lucro, né? E quer implementar essa cultura aí centrada no cliente. Antes de fazer uma pergunta aqui sobre esse tema, eu queria entender assim, como é que você acha que a gente chegou nesse momento? A gente vê nos últimos anos a área de Customer Success ganhando um super foco também nas empresas, o Customer Experience, né? Várias pessoas, personalidades, autoridades falando sobre isso, né? Isso você vai em eventos de tecnologia, em eventos de marketing, está todo mundo falando sobre isso. Como é que você acha que a gente chegou aqui, Gi? Então, é muito importante a gente entender o passado para compreender o futuro. O que acontece? Quando a gente olha há 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, a gente não tinha o consumidor não tinha nem voz, né? Não existia nem o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, as empresas fizeram um lobby para que ele não fosse aprovado, que a lei não fosse implementada, porque elas achavam que isso ia prejudicar os negócios. Mas, graças a Deus, né, que ele foi aprovado e teve uma mudança significativa no comportamento. Naquela ocasião, as empresas começaram a entender que cuidar dos clientes era um mal necessário para atender a uma lei. Então, por isso que se criou muito essa coisa de atender clientes é um custo, né? Atendimento é custo, é necessário, é obrigatório, a gente tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo que começa a ter esse movimento meio que obrigatório, a gente começa a perceber também um movimento do consumidor cada vez mais querendo, além do produto, serviços adicionais. Então, lá atrás, como que era, né? No início do capitalismo, a gente tinha um produto bruto. Você ia comprar, nós não, né? Mas os nossos antepassados iam lá comprar o grão de café, né? Então não tinha o café processado, não tinha o cafezinho na padaria. Você ia lá, comprava o grão de café e fazia todo o processo, o produto bruto. Depois vem a fase da industrialização, que o café é moído. Você compra no supermercado. Já passa por um processo adicional de serviço. Então tinha o café bruto e o café processado. O café processado, ele é mais caro, porque tem serviço adicional, né, adicionado a ele ali. Depois do café processado, a gente vem para o café feito na hora na padaria. Ele é mais caro ainda, porque mais serviço foi adicionado a ele. E por fim, a gente chega no Starbucks, que é a máxima, né, do serviço adicionado, que é o café processado, é o café feito, mas além do café feito, o sofá, o Wi-Fi, a luz, o nome no copo e etc, etc. Então, tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo e traz pra gente a visão de que quanto mais serviço adicional eu ofereço, quanto mais valor eu gero para o meu produto, mais ele se diferencia e mais eu posso cobrar por ele. Então, foi não foi nem, Felipe, uma questão de conscientização do mercado, né? Olhar para a experiência. Foi realmente de olhar para modelo de negócio e falar, cara, se eu não investir em experiência, eu não cresço. Se eu não investir em experiência, eu não me diferencio do meu concorrente. Aí surge um Nubank que ele só cresce pela diferenciação, né? Ele só cresce pela experiência que ele gera para os clientes ali, né? Foi a principal estratégia dele para crescer. Então, o proprietário de um negócio, o CEO, empresários, investidores, falam, cara, isso aqui, né? Isso aqui é que vai gerar valor, fazer as empresas crescerem. Então, o movimento foi muito mais para isso. Então, a gente ouve muito falar sobre isso, sobre CX, sobre CS, sobre cuidar do cliente, mas como fazer, a gente ainda peca. Se você perguntar para qualquer grande companhia hoje no Brasil, ela tem uma área ou de CX ou de CS. Mas como está fazendo, pode estar pecando ali. Então, o nosso trabalho, inclusive aqui no Instituto, nós temos uma frente educacional, é justamente ensinar como fazer. Que é importante, a gente já entendeu, mas como fazer? Muito bem. Vamos falar um pouquinho como implementar essa cultura centrada no cliente. Como é que a gente consegue entender que uma empresa tem essa cultura? Que ela não tem só as letrinhas ali, ou ela só fala disso, né? Mas na prática, no negócio, como é que a gente consegue entender que ela tem essa cultura centrada nos clientes?
Você sabe que quando a gente começa um trabalho de consultoria aqui no Instituto, nós fazemos uma pesquisa, né, com os colaboradores para entender grau de maturidade em relação ao tema e a centralidade do cliente. Porque como o assunto é relevante e tal, todo mundo fala, não, nós somos centrados no cliente, a gente aqui bota o cliente no centro e tal. Mas na hora que você vai para a prática, você vê que isso não é bem assim, né, como você falou, né, não são só letras bonitas. Então, a cultura é o que acontece de cima para baixo e de dentro para fora da empresa. Cultura é o que a gente pratica todos os dias e não o que a gente fala que é. Então, se eu falo que eu sou, eu tenho que praticar. Exemplos de prática de uma empresa que tem o cliente no centro. Ela tem um olhar muito forte para o feedback do cliente, ela acompanha o feedback do cliente, ela não só monitora um número, não é monitorar NPS que eu estou falando, não é isso. É olhar o feedback do cliente e falar, cara, o que a gente pode fazer melhor com isso aqui? O cliente disse isso. Ele tem razão ou não, não é o que importa. Mas ele disse isso, o que a gente pode fazer para ser melhor? A Amazon, ela fala que ela é obcecada pelo feedback do cliente. Então, você imagina, né? É nesse ponto, né, que a gente está falando quando olha para feedback. Uma outra prática, né, de empresas que são centradas no cliente é que quando elas vão criar regras, elas criam pensando também no cliente. A maior parte das empresas criam regras pensando nelas, né? Como é que facilita o processo para a gente mesmo. E para o cliente a gente está facilitando também. Quando eu peço para o cliente ir lá assinar na agência o documento, eu estou facilitando para ele. Então, são pilares aí. Um outro pilar também importante é o olhar para o colaborador. Uma empresa centrada no cliente, ela cuida primeiro do seu colaborador para depois cuidar do cliente. Se ela não cuida do bem-estar dele, do cuidado, se não trata ele como um cliente, se não cuida da experiência dele, ele não consegue replicar isso para os clientes. Então, são comportamentos. E aí, na prática, você começa a ver também a visão muito importante e o exemplo que o líder dá. O líder, ele é o fomentador, né? Quem dissemina uma cultura. Se ele não absorver isso, o restante do time também não trabalha com essa visão. Você pega, por exemplo, a Luísa Helena Trajano, que ela, inclusive, escreveu o prefácio do meu livro, né? Ela fala assim, todo mundo atende cliente. Todo mundo. É premissa dela. E todo mundo é vendedor aqui. Todo mundo pode ir lá na loja e fazer uma venda para o cliente. E, de vez em quando, ela vai lá na loja e entrega a geladeira para o cliente, entrega a panela de pressão para o cliente. Ela precisaria fazer isso, né? A mulher é presidente do conselho? Não. Mas ela faz porque quando ela faz, ela passa uma mensagem para o time que, olha, se eu faço, você também tem que fazer. Não vai entrar ninguém no Magalu que pensa assim, nossa, eu não vou fazer isso não. Que é cultura, né? Virou DNA. São símbolos importantes, né? Que dão essa mensagem de que tem esse foco aí, essa centralidade no cliente. Então, de modo geral, se a gente puder sintetizar aqui, para a gente começar a olhar para a cultura primeiro, a gente tem que medir qual é a nossa temperatura hoje, né? O quanto realmente estamos centrados no cliente, porque pode haver uma miopia e a gente precisa eliminar essa miopia se ela ainda existir. Depois a gente começa a desenvolver práticas para descer essa cultura de cima para baixo e de dentro para fora. A alta liderança compra, isso se amarra em metas, isso se amarra em comportamentos, rituais que vão disseminando essa cultura dentro da empresa. E o líder tem um papel, como qualquer cultura dentro da empresa, o líder tem um papel central ali para disseminar, cuidar, defender. Gi, você falando disso, estão falando muito nessa questão de não é mais centralidade no cliente, mas centralidade nas pessoas, né? Ou seja, você tem que cuidar do seu time para que o seu time cuide do seu cliente. Eu costumo dizer que você não oferece aquilo que você não tem, né? Então, se a gente não cuida bem, se a gente não recebe generosidade, se a gente não recebe carinho, se a gente não recebe respeito, se a gente não é ouvido, nós não vamos replicar isso com os clientes. Nos nossos projetos de consultoria, nós temos um especialista no Instituto, que é um especialista em empatia. Ele entra dentro da empresa para olhar só os relacionamentos. Como estão os relacionamentos internos, como está o relacionamento da alta liderança. Se a alta liderança está brigando entre si por uma questão de ego, de metas, etc., não vai rolar, não vai ter essa cultura centralidade no cliente, porque não tem como. Então ele começa a desconstruir
essas objeções, esses muros que existem entre as áreas para construir essas pontes para ter um olhar único para o cliente, né? Eu costumo dizer que o maior problema das empresas para que elas não tenham de fato uma experiência melhor para o cliente lá na ponta são as caixinhas das áreas, né? A caixinha do financeiro, a caixinha do marketing, a caixinha da logística, os silos. Quando a gente consegue desconstruir isso e começa todo mundo a olhar para um lugar só, todo mundo começa a pensar com um olhar voltado para aquele objetivo, seja o cliente, seja o negócio, o que seja como objetivo, a gente começa a ter muito mais resultado. Terrível aquele profissional no atendimento que fala, mas isso não sou eu que faço. Não é aqui que você consegue, né? Para o cliente, a empresa é uma só, né? Essas divisões é a gente que cria dentro das empresas e para o cliente isso não interessa, né? Ô Gi, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou sobre essa questão da cultura de relacionamentos, mas eu queria saber quais são os maiores. Você tem vários cases aí, você trabalha com vários clientes que estão tentando implementar essa cultura centrada no cliente. Quais são os maiores desafios, os mais difíceis assim, ou os mais encontrados dentro das empresas que elas ainda estão batalhando para esses obstáculos, né, para implementar essa cultura? O maior obstáculo são os comportamentos das pessoas. É por isso que cultura é a etapa 1 de um projeto de experiência do cliente, é você trabalhar os alicerces. A cultura é o que vai dar sustentação para qualquer iniciativa de experiência do cliente. Muitas empresas acabam adotando estratégias ou iniciativas de experiência pontuais. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso, vamos criar essa ideia aqui para o cliente que vai ser legal. Isso tudo é válido? Pode até ser, mas por pouco tempo, porque se você não tem um alicerce bem fundamentado. Então, essas ações duram por pouco tempo. É aquela ação que você coloca para o vendedor fazer lá na ponta, ele faz por 6 meses. Depois de 6 meses, ninguém nem lembra mais o que era aquilo, porque não está amarrado. Então, cultura é o alicerce. Depois da cultura, a gente tem que definir processos. Esses processos, eles não são construídos por uma área ou por uma pessoa. Então, a gente tem que olhar com o olhar do cliente, trazer a visão do cliente para dentro da empresa. E aí é o segundo desafio, que a gente acha que conhece o cliente e a gente acaba tomando decisões por ele. A gente fala assim, vamos mandar esse brinde aqui para o cliente, porque se eu recebesse isso, eu ia achar legal, eu ia gostar. Eu gosto, você gosta? Eu gosto também, então vamos mandar para o cliente esse brinde. Então, a gente começa a tomar decisões no achismo, pensando pelo cliente. E quando você vai para a ponta ouvir o cliente, você tem uma visão completamente diferente. Eu vim de um evento nesse mês, que eu estive nos Estados Unidos, em que tinha lá 10 mil pessoas do mundo inteiro querendo entender como é que compreendia melhor os feedbacks dos clientes. O objetivo do evento era esse. Então, aí está o grande segredo, né? Você conseguir traduzir o feedback do cliente em iniciativas que vão ajudar o negócio a prosperar. Então, se a gente não fizer essa etapa, a gente vai começar a criar um monte de iniciativas legais de experiência do cliente e que podem não fazer nenhuma diferença para ele. Vou te dar um exemplo. Um dos nossos clientes aqui é uma rede de 350 lojas espalhadas pelo Brasil. E aí, uma das ideias que nós tivemos junto com o grupo, que a gente faz tudo co-criado, chamamos pessoas de todas as áreas, são representadas todas as áreas para poder construir junto o que vai ser essa experiência. Uma das ideias é, vamos criar um provador instagramável para os clientes, porque na loja, quando ela chegar, a cliente chegar lá e ver um provador instagramável, ela vai tirar foto, vai postar, vai marcar a gente, vai ser super legal. Legal. Vamos validar com as clientes para ver se isso faz sentido, antes da gente sair implementando. Quando nós fomos validar com as clientes, elas falaram assim, olha, instagramável não quero não. Eu só queria que ele tivesse um cavidezinho legal, tivesse um pouco mais de espaço, porque às vezes eu estou me trocando e tá super apertado. E se vocês puderem também colocar mais caixas na loja, também seria legal, porque daí é mais rápido. Ou seja, provador instagramável pode ser uma ótima ideia, mas para aquelas clientes não ia fazer diferença. Uhum. Então, veja, se a gente não vai lá validar o custo que a empresa teria para fazer essa implementação e não fazer sentido nenhum. Por isso que muitos projetos de CX morrem no meio do caminho.
partem de um princípio muito só nosso, de dentro da empresa, não valida, e quando implementa não faz efeito, aí o CEO olha para aquilo e fala assim, o que a gente está gastando com isso daqui, gente? Corta isso aí, isso aí não está gerando resultado nenhum, e tá certo ele. E se não está gerando resultado, não faz sentido manter. Desafio ouvir o cliente, então, né? O maior desafio é cultura, depois o segundo desafio é ouvir e traduzir, né, os feedbacks que os clientes estão dando. Em melhorias para o produto, para o serviço, etc. Hoje, e como é que a gente supera esses desafios? Claro que contratando o Instituto Cliente Feliz, né? Isso aí. Mas algumas dicas práticas para o pessoal entender essas jornadas, porque eu vejo muita gente investindo, trazendo profissionais, implementando áreas de CS, de CX, olhando processos, enablement, e um monte de, investindo em treinamento, mas eles não conseguem superar, né? O resultado não vem. Ou seja, o cliente, ele até parece que está mais feliz, ou alguns índices melhoraram, mas não está dando lucro. O que você diria para essas pessoas aí? Tem um passo a passo? Um ponto muito importante para que essas estratégias elas se mantenham de pé e se sustentem é estar amarrado no planejamento estratégico. Então, se a empresa tem lá o seu plano estratégico para o ano ou por um período específico, ela tem que declarar um objetivo estratégico orientado ao cliente. Mas Gisele, quando a gente fala de oferecer melhores produtos, tal, tá ali dentro. Tá ali dentro, mas não tá, né? Então, deixar claro para as pessoas da empresa que tem um OKR, um objetivo estratégico da empresa é orientado para aquilo. Porque na hora que a gente vai começar a discutir iniciativas, dá trabalho implementar. E aí, se tem uma outra atividade que se supera em termos de objetivo estratégico, aquela lá vai ser descartada. Então, tem que estar lá, priorizado. O segundo ponto é a gente começar a observar o grau de maturidade. As pessoas estão entendendo o que é isso? Para onde a gente está indo? Então, medir essa temperatura. Se não está socializado, a gente começar a socializar e trazer isso para toda a companhia. Há várias formas de você fazer isso, né? Esse processo de evangelização, de aculturamento da empresa toda. É igual inovação, né, Felipe? Quando a gente fala de inovação na empresa, vamos começar a ser uma empresa mais inovadora. Se isso não tiver no planejamento estratégico, se as pessoas não começarem a entender o que é de fato inovação, ela não acontece, ninguém pensa com um olhar de inovação para novas funcionalidades, novos recursos, novos produtos. Da mesma forma acontece quando a gente está falando de estratégia de centralidade no cliente, né? É bom que a gente tenha uma área, porque essa área ela vai começar a orquestrar, ela vai começar a puxar as pessoas. Opa, lembra que a gente falou ali que tem que fazer isso? Bora para cá, vamos voltar para cá, gente. Criar um comitê de clientes. Um comitê de clientes é um grupo de pessoas que representam todas as áreas da empresa, que vão ali discutir informações, feedbacks que são recebidos dos clientes de várias fontes e traduzir isso em iniciativas, né? E isso vai sendo escalado. Então, tem uma etapa 1, uma etapa 2, uma etapa 3 de aprovação que vai lá para o CEO, mas quando chega para o CEO é aquilo que já ninguém mais conseguiu priorizar, né? Essa iniciativa que o cliente está colocando. O comitê ele começa a trazer uma governança da voz do cliente dentro da empresa. Isso é muito importante. Mesmo que a minha empresa seja pequena. Minha empresa é pequena, não faz sentido ter um comitê. Tá, então eu faço pelo menos uma reunião semanal para falar sobre os feedbacks dos clientes. O que eles estão falando? Como é que a gente traduz isso em ações dentro da companhia para a estratégia do negócio? Acho que esse é um ponto também bem importante para a gente trabalhar. E aí você começa a fazer um trabalho de ouvir mais os clientes e implementando ações. Aí é uma coisa que começa e não para mais. Escuta, implementa. Escuta, implementa. Escuta, implementa. E vai validando. Mas uma etapa longa e intensa está em entender o comportamento, entender o que os clientes pensam, o que eles sentem, o que eles esperam em cada etapa da jornada. A gente nem falou aqui, mas a jornada do cliente, ela tem que ser mapeada. Se você não mapear, você começa a fazer ações picadas sem um processo contínuo. Você não olha ao longo do tempo que acontece com ele, né? Hoje é interessante você falar isso, né? E eu vejo que tem pessoas fazendo, né? De novo, vários gestores aí tentando implementar
essa cultura, mas, de novo, se ela é centrada no cliente, ela tem que ter um ponto central, né? Ela tem que ter foco, ela tem que estar declarado, como você falou, ela tem que ter uma centralidade, ela tem que ter uma autoridade, não pode ser uma pessoa isolada falando do cliente, mesmo que for um grupo pequeno, ele tem que ter muita autoridade, assim como você falou no começo da tua carreira lá, ó, esse pessoal cuida do cliente. O que eles falarem aqui, a empresa tem que seguir, ou seja, ter essa voz do cliente dentro da empresa, precisa ter essa força, né? Isso precisa, de fato, ser bancado pela direção, né? Para o CEO, para o tomador de decisão, tem que ter essa força, porque senão vira uma área fraca dentro da empresa. E isso não funciona, não vira uma coisa central. Então, a centralidade, eu acho que ela começa, é o que você está falando, né? Tem que ser central na estratégia, nos investimentos, é o que você falou lá da tua primeira experiência, a gente pode aprender com isso, né? Era a tropa de elite, o pessoal mais experiente. Como é que está a remuneração? Como é que está o investimento? Você fala que está centrado no cliente, mas você não investe, né, em times de atendimento, na experiência, né? Então, acho que esse é um grande diagnóstico também que o pessoal pode ter aí, né? Como é que estão os investimentos, né? E começar a compreender um pouco mais sobre o assunto, né? Eu acho que um encontro como esse que nós estamos tendo aqui traz um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Tem gente que chega para mim e fala assim, CX e CS é tudo igual, né? Eu, não é igual, né? A gente precisa compreender. O primeiro passo para qualquer mudança é o conhecimento. Então, não podemos falar assim, a gente precisa... O investidor perguntou se a gente tem CS. Aí eu vou lá no mercado, contrato um especialista em CS, coloco na minha empresa, resolvo o meu problema com o investidor. Não é isso. O que é CS? Vamos entender primeiro, vamos lá buscar informação no mercado. A gente tem a plataforma Educa que tem formação em CS, por exemplo. Vamos fazer o curso de CS? Vamos buscar, não quero fazer curso, vai buscar informação, tem livro, tem, enfim, né? Para depois dar o próximo passo. Tem muita empresa pegando uma fórmula que encontra em benchmark no mercado e colando essa fórmula dentro da fórmula, não vai funcionar mesmo. Eu acho que um motivador legal, né, para empreendedor, eu aqui como empreendedor e que tive esse despertar, inclusive com a ajuda da Gia aí em mentorias e etc, né? E hoje temos sim, ainda temos que caminhar muito, mas temos bastante investimento e uma cultura mais centrada no cliente do que a gente tinha antes, é você fazer conta, né? Então, o cliente feliz dá lucro, para o empresário se motivar, para o gestor, para o dono da empresa se motivar, ele tem que ver que aquilo é uma fonte de prosperidade e todo mundo vai ganhar. Então, se você fizer conta, cara, eu vou aumentar meu LTV, a retenção de cliente, vou diminuir meu churn, vou ter promotores da marca, esses caras podem ser um grande canal de aquisição, o melhor, né? O melhor canal é o boca a boca, é o cliente que é o promotor, os cases de sucesso, etc. Então, faz conta, né? Faz a conta, vê o quanto isso pode mudar o jogo do teu negócio, que aí você se motiva, você vai atrás, né? Você vai fazer conta, você vai fazer plano, você vai colocar isso na centralidade do teu negócio, a tua estratégia. Eu acho que uma dica aqui, se você ainda não fez isso, faça, porque as projeções são muito motivadoras para o empreendedor realmente colocar esforço, grana e defender isso, né? Porque é uma mudança de cultura. Né? Se sua empresa não nasceu assim, como o Instituto Cliente Feliz, realmente uma jornada, né, Gi? É uma jornada. E é possível para qualquer negócio, né? Se a gente for falar assim, qual é o negócio que tem que se preocupar com isso? Toda empresa tem clientes, seja no B2B, seja no B2C. Hoje a experiência, por exemplo, no B2B, ela está cada vez mais sendo colocada à prova, porque os parceiros de negócio, eles têm passado por, se a gente for, né, contar aqui, tem muitos problemas de relacionamento, de prometer e não entregar, prometer e não cumprir. Então, isso também está sendo colocado em jogo. Hoje, se você vai contratar um fornecedor, você coloca no grupo do WhatsApp. Gente, vocês conhecem o fornecedor tal? Ele é bom? Se alguém fala que não é, acabou ali a experiência com aquele fornecedor. Então, de fato, é um olhar que serve para qualquer negócio e que pode levar um negócio a se diferenciar. Assim como eu usei o exemplo aqui do Starbucks, quando você gera mais valor, você consegue se diferenciar e naquilo que você gerou valor, você é único. Então não tem como ter um concorrente de copiar também. Independente do posicionamento da tua empresa, se ela é focada em produto, excelência operacional, qualquer posicionamento, né, estratégia, a questão da experiência do cliente tem se mostrado como algo fundamental e, como você falou, para todos os tipos de empresas. Gi, muito bom
vamos finalizar aqui o nosso papo. Foi muito rico, aprendi bastante com você, mas eu sempre peço pro pessoal assim, né? Quem está nesse desafio de implementar uma cultura centrada no cliente, que dicas de conteúdo você pode dar? Livros, enfim, para ajudar esse pessoal a aprofundar aí nesse tema. Olha, eu não poderia deixar de falar do meu livro, né? Claro. Vender meu peixe aqui. O Cliente Feliz dá Lucro é um livro com uma leitura muito simples, porque o objetivo dele era simplificar o que era complexo na experiência do cliente. Então ele tem um passo a passo, no final ele tem um checklist do que você precisa olhar para cada ponto para implementar dentro da sua empresa, mas tem outros livros também muito legais. Tem 3 volumes de livros que é Experiências que Deixam Marcas, que foi escrito por professores, meus colegas da ISPM. São 3 volumes, Experiências que Deixam Marcas, e ele vai trazendo ali etapas do que você precisa fazer para gerar melhores experiências. Tem um livro também aí, quem quer olhar para o sucesso do cliente, que é uma frente que também vem crescendo muito no Brasil, é o Customer Success, né, o sucesso do cliente, que foi escrito pelos caras que começaram a trabalhar com isso lá nos Estados Unidos. Então é um livro muito importante também para quem quer olhar para isso, né? E o empreendedor que quer conhecer histórias de outros empreendedores que trabalharam com isso, implementaram e funcionou, tem aí os livros da Amazon, né? Eu acho que são grandes inspirações. Tem o livro da Zappos, que também é uma grande inspiração, né? Maravilhoso. Tem 2 livros deles, inclusive, que vale super a pena aí ao empreendedor a olhar. Então, sim, literatura tem bastante. Nós no Instituto temos uma plataforma educacional, tanto para o B2B quanto para o B2C, com cursos de formação em CS, em CX, voltados para atendimento. Então, eu tenho uma galera de linha de frente. Eu quero treinar essa minha linha de frente, como atender melhor o cliente. Também tem treinamentos para eles lá. Então, chama educaclientefeliz.com.br. Educa Cliente Feliz. É novinho, né? Novinho em folha aí, né? O lançamento, né? Que maravilha. Novinho. Vamos deixar os links aqui também no nosso episódio. E Gi, para quem ouviu a gente até agora, qual que é a mensagem que você deixa aí para quem está nessa jornada de implementar uma cultura centrada no cliente? Qual que é a mensagem que você deixa? Acho que o principal é aqui a gente sair desse encontro entendendo que o ponto de partida para melhorar uma experiência é ouvindo, é compreendendo o cliente. Então, nós temos que ter uma etapa de compreensão. E essa etapa, ela é demorada, mas ela vai gerar anos-luz para uma empresa lá na frente. Ela vai ser muito mais assertiva se ela consegue traduzir, né, esses feedbacks dos clientes em iniciativas. Então, vai lá para a ponta, vai escutar o cliente lá na loja, vai conversar com os clientes, né? Eu falei da De Pascoal, tem mais ou menos um mês que eu estava com o presidente da De Pascoal e ele falando para mim, Gisele, eu fui lá na loja conversar com os clientes porque eu vi que eles estavam saindo um cara triste da loja. E eu fui entender o que eles estavam acontecendo. Então, ou seja, né, o presidente, ele saiu da mesa dele, foi lá na loja. Então, esse tipo de iniciativa a gente tem que fazer para começar a coletar insumos e traduzi-los em estratégia para a empresa. Maravilha. Gi, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado pela nossa audiência também. Vamos bater mais papo sobre isso, porque nosso mercado precisa, né, demais dessa educação, desse evangelismo que você faz tão bem. Obrigado, Gi. Muito obrigada pelo convite. Obrigada para quem nos ouviu até agora também. Valeu, Felipe. Valeu. Até mais, gente. Até o próximo episódio.